As pessoas já estão ansiosas enquanto esperam pelo grande momento, até que finalmente começa. Um panda aparece correndo entre as folhas e encontra cartazes comemorativos e um bolo de aniversário enorme. Ele se chama Bei-Bei e está comemorando seu primeiro aniversário, se deliciando com o bolo. Mas o que eu acho que ele gostou mesmo foi desse bambu que está segurando os cartazes. Tudo bem. E não é só ele que está super feliz, mas todos os humanos ao seu redor também. Eles sabem como foi difícil atingir esse feito. Foram 33 anos de tentativas frustradas no National Zoo em Washington, nos Estados Unidos, até que o primeiro filhote de panda nascido no local conseguisse sobreviver mais do que apenas alguns dias. Bom, Bei-Bei não foi esse primeiro, mas foi o terceiro e último de 3 irmãos, o que no meio de tantas tentativas é sim uma raridade. Bei-Bei inclusive nasceu junto com um irmão gêmeo, mas ele acabou sem querer aspirando comida e morreu de pneumonia aos 4 dias de vida. Mas o nosso pandinha sobreviveu e cresceu, e ele conseguiu o feito de atingir 1, 2 e 3 anos de vida muito bem vivida. E mês que vem ele completa seu 4º ano de existência e vai ser um grande motivo para comemorar mais uma vez. Mas afinal de contas, uma espécie em extinção deve ser celebrada um indivíduo de cada vez, certo? Olha, por incrível que pareça, não é todo mundo que concordaria com essa frase, ainda mais quando estamos falando de pandas. E é sobre isso que vamos ver hoje. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos meus incríveis apoiadores que jamais maltratariam um panda, porque isso é um grande vacilo. Porque assim, afinal de contas, quem maltrataria uma criaturinha como essa, que é basicamente um ursinho de pelúcia ambulante? Essa coisinha linda. Agora, por que nós achamos eles bonitinhos? E por que eu fiquei falando que não é retardado? Pois é, nós humanos temos impresso nos nossos genes uma certa inclinação a ter um comportamento de cuidar de bebês. O que, se a gente parar pra pensar, é algo até, na verdade, bem esperado. A evolução humana nos mostrou que era uma vantagem ter genes que nos davam um impulso de cuidar dos nossos filhos. Até porque, nós humanos só possuímos um filho de cada vez. Então é bom mesmo que esse único filho seja cuidado e zelado o suficiente para que ele chegue um dia na vida adulta. Pois se ele morrer, não vai ter muitos outros assim para dar continuidade à espécie não, sabe? Vai ser um problema, tá entendendo? Por isso que quando olhamos para um bebê, temos vontade de preservar e cuidar dele. Inclusive, esse impulso é tão forte que esse bebê nem precisa ser seu, ele pode ser de outra pessoa, ou pode ser de outra espécie, ou quem sabe, nem sequer ser um bebê, mas na verdade só um adulto querendo viver a sua vida. Ah, que coisa fofinha, eu vou te chamar de Pomponzinho. É ruim, hein, parceiro? Sai do meio aí que eu tenho que sustentar minha família. Pois é, tem espécies que no nosso olhar humano são altamente adoráveis, porque de uma forma ou outra eles acabam parecendo com bebês. Sei lá, às vezes eles possuem uma cabeça grande, membros pequenos e uma aparência rechonchuda. O que é bem diferente disso aqui. Ou disso, ou quem sabe até desse outro carinha aqui, meu Deus. Até mesmo os meus seguidores do Instagram preferem pandas do que outro bicho não tão carismático assim. Inclusive, aproveita e me segue lá no Insta pra não perder as próximas enquetes. Vai lá. Bom, mas enfim, o fato é que infelizmente nem todas as espécies possuem um rostinho bonito, ou às vezes nem sequer possuem um rosto. Olha, acredite, é nessa categoria que a maioria das formas de vida nesse planeta se encaixam. Porque, sabe de uma coisa? A natureza não se importa com você. A natureza realmente não se importa com o que eu, ou você, ou qualquer outro humano acha que é bonito ou não. O conceito de beleza é algo que só existe nas nossas mentes, aqui dentro da sua cabeça. O mundo natural, na verdade, não é nem bonito nem feio, ele apenas é. Porém, nós não podemos negar algo. A nossa espécie não pode mais ser colocada no mesmo nível de relevância que as outras. Não porque nós, sei lá, estamos no centro do universo ou somos melhores que as outras, mas porque, na verdade, nós somos capazes de destruir o meio ambiente como nenhuma outra forma de vida conseguiu. A população humana está crescendo em um ritmo ainda muito alto. Nós não paramos de consumir, de poluir e destruir mais e mais, como se todos os recursos à nossa volta fossem infinitos. Ou seja, nós somos disparada a espécie com maior poder destrutivo no momento. E isso significa uma coisa: a conscientização de humanos feita por humanos
pode ter efeitos extremamente positivos para todas as espécies desse mundo aqui que nós vivemos. Nós podemos usar os recursos que nós geramos com a degradação ambiental para tentar salvar justamente o meio ambiente. Porém, apesar de serem abundantes, esses nossos recursos também são finitos. Uma hora eles acabam. Não podemos sair gastando tudo irresponsavelmente. Nós temos que pensar bem na melhor maneira para salvar o planeta, em que cada realzinho gasto, cada dólar gasto, tenha o maior retorno possível para o meio ambiente. E isso quer dizer que, infelizmente, muitas vezes temos que escolher quais espécies devemos concentrar os nossos esforços de conservação. Nem todas as espécies vão ser salvas. Então, imagina o seguinte: você tem uma arca e você vai ter que escolher quais espécies vão entrar nela para serem salvas e quais vão ficar de fora para serem extintas. E olha, isso é uma situação muito difícil, porque a maioria das espécies é totalmente desconhecida pela humanidade, o que complica bastante as coisas. Epa, só entra aqui nessa arca com RG, viu, meu filho? Pois é, mas mesmo assim ainda é possível nós termos alguns bons critérios na hora de escolher as nossas prioridades quando o assunto é conservação. E aqui e agora vou mostrar para você 4 deles. O primeiro é que nem todas as espécies são igualmente importantes para a manutenção do habitat. Tem umas que são mais fundamentais do que outras, simplesmente. Um exemplo disso são os mangues, que são extremamente importantes para suportar outras 1000 formas de vida diferentes no seu ecossistema. Já no nosso segundo critério, nós podemos focar nas espécies mais fáceis de salvar, que não vão custar rios de dinheiro, como essa espécie de sapo que vive em uma ilha na Nova Zelândia. Eles seriam salvos simplesmente se alguns desses indivíduos fossem movidos para outra ilha, o que é uma medida relativamente fácil, barata e faria uma baita diferença. Agora, em um terceiro critério, quem sabe nós não podemos nos concentrar em espécies que são mais evolutivamente distintas, ou seja, as que não possuem nenhum outro parente vivo próximo, o que faz o seu DNA conter mais informações únicas que não são encontradas em mais nenhuma outra forma de vida, como é o caso da tuatara, o único sobrevivente da sua família e ordem. Então, quem sabe somente no seu organismo exista uma janela para a criação de um remédio ou um tratamento para alguma doença, né? Vai saber. E por fim, no nosso quarto e último critério, é claro que nós podemos escolher preservar as espécies com base em quão próximas elas estão da extinção, que nem o rinoceronte de Java, que existem por volta de 60 indivíduos vivos apenas, o que é algo bem preocupante. Tá, beleza, mas e o panda? Onde é que ele fica aí nessa história? Será que ele merece toda essa grana e atenção que ele recebe? Olha, pra ser sincero, nesses 4 critérios objetivos, as coisas complicam um pouco. Porque assim, nós não sabemos se ele é tão essencial assim pro seu ecossistema. Ele definitivamente não é uma espécie fácil de salvar, pois muito tempo, esforço e dinheiro precisa ser gasto. Ele realmente também não é muito evolutivamente distinto. Existem várias outras espécies representantes da sua ordem. E por fim, ele atualmente, com tanto empenho de conservação, ele já não sofre mais um risco de extinção tão alto. E é por causa de tudo isso que tem até algumas pessoas, inclusive, que dizem que nós devemos deixar os pandas morrerem. Elas dizem que o mundo natural é cruel, sabe? E às vezes as espécies são extintas mesmo. E é isso, é algo natural. Assim, algumas delas vão acabar sendo menos adaptadas, como o panda, que mesmo com a ajuda humana, ainda possui uma baixa taxa de natalidade. Além também de só comerem uma coisa: bambu. Um alimento com baixíssimo teor nutritivo. Ou seja, será que não seria melhor nós deixarmos os pandas morrerem para que os nossos recursos sejam gastos com o que realmente interessa, com espécies que valem a pena? Ah, pois é, tô te dizendo, o panda é um ladrão que roubou nosso coração, cara. E a nossa carteira também. E olha, esse discurso até possui algumas verdades, porém ele omite algumas coisas importantes. De fato, a todo momento da história da vida aqui nesse planeta, houveram espécies surgindo e desaparecendo. Porém, nunca, nem mesmo nas 5 grandes extinções em massa, houve um ritmo de extinção tão acelerado quanto o que vivemos hoje. E dessa vez, a culpa é de uma única espécie. É nossa. Então, se o panda não está conseguindo mais sobreviver, a culpa não é dele. A culpa não é da vítima, a culpa é nossa mesmo. Nós não podemos exigir que plantas, animais, fungos e tudo mais tenham que se adaptar ao cenário caótico que nós criamos. Então as taxas de natalidade deles são baixas mesmo, e isso não é um problema. É apenas uma estratégia que eles encontraram para viver. E no caso desses ursinhos, eles estavam vivendo até tudo muito bem, obrigado, desde bem antes
do Homo sapiens existir. E o mesmo raciocínio é válido para essa história de que eles estão errados por apenas comer bambu. Assim, o bambu pode realmente não ser o alimento mais rico em nutrientes, mas ele é alimento. Os pandas apenas encontraram mais uma estratégia de sobrevivência que não era explorada por mais ninguém naquele lugar onde ele vivia. Ninguém ali estava comendo bambu, estava sobrando, aproveitou e por que não? Ou seja, se não fosse ele, outro animal iria aparecer para ocupar esse espaço. Nós não podemos julgá-los pelo que eles são, com os nossos valores humanos, mas mesmo assim, infelizmente, nós o fazemos. E isso deve ser levado em consideração se a gente quiser salvar o planeta. No nosso mundo prático e real em que nós vivemos, é basicamente impossível fazer o público geral, empresas e governos se preocuparem em conservar espécies com base nesses 4 critérios racionais que eu mostrei agora há pouco. Aí galera, vamos salvar esse carrapatinho, ele é evolutivamente distinto. Que se for! Pois é, na verdade é muito mais fácil mostrar um bicho bonito, que todo mundo gosta, que acha fofinho, um panda? Mas peraí, a gente deve então deixar esse animal ganhar toda a grana e atenção da conservação só porque a gente acha ele bonitinho? Ele vai estar roubando recursos das outras espécies? Calma, que não é tão simples. E se eu te disser que na verdade, se você proteger o panda, você vai estar protegendo não só ele, mas também todas as outras formas de vida do habitat que ele vive. Quando se protege uma espécie, é preciso se proteger o ecossistema inteiro. Sem falar que às vezes parte dos recursos arrecadados para esse urso são canalizados para ajudar diretamente outras espécies. O panda é muitas vezes usado como espécie bandeira em campanhas de conservação. Ou seja, ele é um garoto propaganda com um rostinho bonito e cativante, capaz de convencer pessoas e instituições a derramarem dinheiro e tempo por uma causa. Dessa maneira, indivíduos, empresas e governos saem bem na foto e em campanhas de marketing, ao lado de um animal que se tornou literalmente a cara da conservação, que sozinho está sendo capaz não apenas de se salvar, mas também de proteger incontáveis outras espécies, todas debaixo do seu guarda-chuva, se protegendo do pior, do total desaparecimento e aniquilação da face da Terra por causa do egoísmo de nós mesmos. E outro animal também muito injustiçado é a mosca, que ela já salvou a sua vida, sabia disso? Clique bem aqui para conhecer essa história incrível contada pelos olhos de uma certa garotinha. Vai lá, que ficou bem legal. Mas se você quiser saber mais fatos bem curiosos sobre pandas e como nós humanos somos meio complicados para salvar o mundo, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. Assim como a Gabi, que mandou uma foto não de um panda, mas da sua cachorrinha Valentina. E Gabi, muito obrigado por acreditar num ponto em comum. Isso é muito especial. E se assim como ela, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau! Eu tô meio fanhoso aqui porque eu tô um pouco gripado, então foi mal aí.